Fala aí pessoal, tudo bem? Daremos início a uma série de vídeos sobre a utilização da calculadora científica nos cursos de computação numérica. Evidentemente que essas dicas, pessoal, elas são válidas para outras disciplinas de cursos de ciências exatas e engenharias. A primeira aula é sobre a utilização das memórias da calculadora, bem conhecida também como variáveis. Lembrando que você pode fazer o download dessa videoaula para assisti-la offline, bastando acessar nosso site rexmedeiros.com. Então, pessoal, vou mostrar aqui um exemplo de uma calculadora que é comumente utilizada por alunos dos cursos de Ciências Exatas e Engenharias. Todas essas calculadoras, elas possuem um conjunto básico de funcionalidades, que é o cálculo dessas funções matemáticas elementares, mas também elas possuem outros modos de funcionamento, que são acessados clicando nessa tecla modo, que geralmente fica à direita do disco de acesso à memória. Então, clicando aqui, além do modo 1, que é o modo Computation, nós temos dois outros modos de funcionamento, que é o SD, para o cálculo de funções estatísticas, e o modo 3, que é o cálculo de regressões, regressões lineares, polinomiais e assim por diante. Outras calculadoras mais avançadas possuem diferentes modos de funcionamento, como, por exemplo, o cálculo com matrizes, com vetores, com números complexos e assim por diante. Vamos, nessa sequência de vídeos, somente falar desses três modos de funcionamento que são os encontrados em todas as calculadoras científicas. Então, no modo 1, que é o objetivo do vídeo de hoje, nós podemos realizar esses cálculos elementares, tá certo? E, ao mesmo tempo, fazer uso das memórias da calculadora, que é o objetivo do nosso vídeo, trabalhar com essas memórias. Geralmente, as calculadoras possuem 9 posições de memória, e elas são rotuladas pelas letras de A a F, X, Y, e nós temos ainda uma memória especial chamada M, que é uma memória cumulativa, nós iremos falar sobre ela no final da aula. Para acessar os valores armazenados, nós utilizamos essa tecla RCL e também a sua segunda função com o uso do Shift. Para gravar valores em uma determinada variável, por exemplo, vamos gravar 3 na variável x. O que nós temos que fazer é colocar 3 no visor da calculadora, Shift Store, a segunda função, para acessar o STO, e o nome da variável e a tecla que representa a variável, no caso aqui, x. Então, aqui, pessoal, não foi à toa que utilizamos essa notação para dizer que o valor 3 será armazenado na variável x, porque a calculadora ela utiliza essa mesma sintaxe para dizer que o valor 3 foi armazenado com sucesso na variável x. Podemos limpar o visor da calculadora e continuar a trabalhar. Uma coisa interessante é que podemos realizar cálculos e armazenar diretamente o resultado do cálculo em uma determinada variável. Por exemplo, 10 dividido por 2, se a gente quiser armazenar numa determinada variável, a gente não precisa clicar em igual. Simplesmente a gente vai fazer Shift, gravar na variável y, por exemplo. Então, 10 dividido por 2, armazenado em y. Para acessar valores que estão armazenados nas variáveis, nós utilizamos a tecla RCL, do inglês Recall. Então, vamos verificar o que está armazenado na variável x. Então, eu faço Recall x, e aí a calculadora mostra x igual a 3. Para zerar alguma variável, nós simplesmente atribuímos 0 a esta variável. Então, por exemplo, vamos colocar 0 na variável x, zerar essa variável. Então, eu digito 0, Shift,
gravar em x. Então, a variável x agora foi zerada. O mais interessante, pessoal, é que eu posso utilizar as variáveis para realizar cálculos na calculadora. Então, vamos, por exemplo, atribuir 8 à variável x. Então, vamos fazer 8, shift, gravar em x. Lembrando que a variável y, ela contém 5. Só para verificar, recall y, nós temos aqui 5 gravado em y. Então, vamos fazer, por exemplo, o seguinte cálculo. Vamos fazer x, y, menos 3. E o resultado a gente vai gravar na variável a, na posição de memória a. Então, vamos escrever diretamente utilizando a tecla alfa. Então, vamos fazer alfa x. Veja, pessoal, que eu não preciso utilizar a tecla vezes para fazer o produto xy. Tá? Simplesmente eu vou fazer alfa y, e a variável vai entender que é x vezes y, menos 3, e o resultado eu vou colocar diretamente na memória A. Então, eu vou fazer shift, gravar em A. Então, isso aqui poupa muito tempo, muito trabalho nosso e evita erros, né, ao copiar na folha, no papel, e voltar esses dados para a calculadora. Ou seja, eu posso deixar os cálculos intermediários armazenados em alguma das posições de memória da calculadora. Tá bem? Uma funcionalidade que é bastante usada, e eu diria até que é fundamental, é a memória de cálculo da calculadora. Então, os cálculos anteriormente feitos, eles ficam armazenados internamente e podem ser acessados utilizando essas duas teclas, né, para cima e para baixo, no caso aqui do meu disco. Então, clicando para cima, nós vemos, por exemplo, o último cálculo feito. Mas suponha que nós cometemos um erro e o cálculo devesse ser xy menos 5 armazenado em A. Então, tudo que a gente tem que fazer, pessoal, a gente pode até limpar o visor da calculadora, não tem problema. A gente procura aqui a expressão utilizada para fazer o cálculo e eu posso editar essa expressão, simplesmente utilizando aqui as setas para a esquerda e para a direita. Então, veja, vamos supor que eu não queira nem armazenar em A, que eu queira armazenar em B. Então, eu posso excluir essa etapa, que é de armazenar em A. Então, vou utilizar a tecla Del, excluir, tá bem? Vou excluir o 3, vou colocar o 5 e aí armazenar esse resultado em B. Então, Shift, gravar em B. Pronto, então o resultado já foi automaticamente armazenado em B. E assim eu limpo o visor da calculadora e posso acessar, certo, todos os outros cálculos feitos anteriormente. Isso aí será de muita utilidade no curso de computação numérica. Por último, pessoal, vamos mostrar o funcionamento da memória M, que é também conhecida como memória acumulativa. Por que isso? Porque todo valor atribuído à memória M, ele é automaticamente somado com o valor que eu tinha em M anteriormente. Isso é bastante utilizado no cálculo de somatórios. Então, por exemplo, suponha que eu inicio a variável M com o valor 0, realizo um determinado cálculo, por exemplo, 2 mais 3, e ao atribuir esse cálculo a M, na memória M, ele vai somar o resultado com o valor que eu tinha anteriormente, tá bem? Então, eu posso continuar realizando cálculos, por exemplo, 8 dividido por 2, e ao utilizar a memória M, ele vai somar, tá certo, o resultado dessa operação com o que eu tinha anteriormente na memória, que era 5. Então, nesse caso, ao final, eu devo ter 5 mais 4, eu devo ter 9 armazenado na memória acumulativa. Então, inicialmente, essa memória começa com um 0, né? A não ser que o seu somatório já inicie com um determinado valor.
Então, eu vou zerar a memória M, eu faço 0, Shift, gravar em M. Tá bem? Então, a partir daí, a memória está zerada. Eu realizo o primeiro cálculo, que é 2 mais 3. E o resultado eu coloco em M. Não precisa, pessoal, de fazer Shift Store para esse caso específico. Simplesmente, a gente aperta em M+. M+, ele realizou a operação 2 mais 3, colocou aqui no visor o resultado e adicionou, por isso que tem o símbolo M+, adicionou ao valor que tinha anteriormente em M, que no caso era 0. Tá bem? Eu posso ver normalmente o valor que está atualmente armazenado em M, fazendo recall M, no caso aqui 5. Tá bem? Então, eu posso limpar o visor da calculadora e realizar outros cálculos. Por exemplo, 8 dividido por 2, posso dar igual, não tem problema, 4, tá certo? E esse resultado, se eu quiser somar com o que eu tinha anteriormente em M, simplesmente eu pressiono M+. A calculadora entendeu, né, que eu queria somar o 4 ao que eu tinha anteriormente em M. Para conferir, eu faço recall M e, de fato, lá na memória cumulativa, eu tenho 9 armazenado. Não é só a operação de soma. Eu posso também subtrair um determinado valor com o que eu tinha lá na memória M. Então, para isso, pessoal, aqui tem aqui o Shift, a segunda função, e M-, tá bem? Então, suponha agora que eu quero, do valor armazenado em M, subtrair 3. Então, subtrair 3. Então, o que eu tenho que fazer é colocar 3 no visor, Shift, M-. Então, ele entendeu que, ao valor armazenado em M, ele deve subtrair o 3. Tá bem? Então, vamos lá ver o valor atualmente armazenado em M. Então, recall M. E, normalmente, né, é o que a gente espera ter 9 menos 3 igual a 6 armazenado nessa memória acumulativa. Como exemplo, pessoal, vamos encontrar as raízes dessa equação do segundo grau utilizando a equação de Bhaskara. Então, as raízes são x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. É importante a gente definir uma estratégia de uso das variáveis da calculadora, né? Aqui nesse caso, eu vou gravar em A, eu vou gravar, né, o coeficiente 1, em B eu vou gravar menos 6 e em C eu vou gravar menos 27. Em seguida eu vou escrever, né, no visor da calculadora a expressão para calcular a primeira raiz e depois eu modifico para calcular a segunda raiz, que nesse caso a única diferença está nos sinais. Então, vou utilizar um outro emulador, né, da calculadora Casio, que eu acho melhor de trabalhar com ele. Então, vamos utilizar esse emulador aqui da calculadora Casio, certo? E aí eu vou escrever em A, eu vou armazenar 1. Então, 1, Shift, gravar em A. Em B, eu vou gravar menos 6. Então, menos 6, Shift, gravar em B. E em C eu vou gravar menos 27. Então, menos 27, Shift, gravar em C. Ok, feito isso, eu vou escrever agora a expressão da raiz, tá certo? Em função das memórias da calculadora. Então, vai ser aqui, entre parênteses, né, para o numerador, vai ser menos b, então, menos alfa b, mais, né, que é para a primeira raiz, então, raiz quadrada, está aqui, de b ao quadrado, então, alfa b ao quadrado, menos 4ac, então, menos 4. Veja que eu não preciso utilizar o símbolo da multiplicação, eu faço direto alfa a, alfa c. Então, menos 4ac, vou sair aqui da raiz quadrada, vou colocar o parênteses aqui do numerador, dividido, aí entre parênteses, o denominador, que é 2a. Então, 2a
alfa A. Ok, então essa aqui é a primeira raiz. Então eu faço igual e eu tenho, né, que x é igual a 9. Então, x1, né, no caso. Então, o valor de x2, eu não preciso redigitar, né, pessoal, toda a expressão. Simplesmente eu vou no disco, aperto a seta para cima. O sinal que eu tenho que modificar é esse aqui, né, depois do menos b. Então, eu começo aqui, procuro, né? Então, coloco aqui o cursor depois do sinal, aperto a tecla de delete, né? Então, menos, coloco o menos aqui e agora só pressiono o igual. Então, igual a menos 3, que é o valor, né, da segunda raiz. Como aplicação da memória cumulativa M, vamos calcular esse somatório simples, né, de I variando de 1 até 3. Então, os cálculos que eu tenho que fazer para cada I são esses, né? Então, vai ser para I igual a 1, vai ser 1 ao quadrado menos 1 meio. E, por fim, para I igual a 3, vai ser 3 ao quadrado menos 3 meios. E esse valor eu também quero somar com o que eu já tinha anteriormente. Tá bem? Então, para isso, pessoal, eu vou zerar a memória M. Eu vou fazer 0, Shift, gravar em M. Então, aqui eu zerei a memória acumulativa e vou realizar esses cálculos, né? Posso fazer de várias maneiras. Por exemplo, eu posso colocar essa expressão, tá bem? E o valor de I eu colocar em uma memória do sistema. Vamos fazer isso. Vamos colocar, né, em I, como não temos a posição I, vamos utilizar a posição de memória A. Então, vamos colocar 1, Shift, gravar em A, tá certo? Então, A tem 1. E eu vou escrever a expressão do somatório, que é I2, né, no nosso caso, alfa A I2, menos I sobre 2, ou seja, menos A dividido por 2. E o valor eu vou automaticamente colocar na memória acumulativa, M. Então, veja que, como era de se esperar, M agora possui, né, o cálculo realizado é 1 meio, dá igual a 1 meio, e M, recall M, possui exatamente 1 meio. Então, para realizar o cálculo agora com I igual a 2, primeiro eu vou atribuir, né, 2 à memória A, pronto, atribuir, e aí eu vou procurar a expressão do somatório, do termo geral do somatório. Encontrei, tá certo? E automaticamente ele vai adicionar esse valor calculado, A2 menos A sobre 2, à memória M. Então, quando eu faço igual, tá certo? Ele calcula e aí vai dar 4 menos 1, 3. Ele vai adicionar 3 ao que eu tinha em M. Vamos verificar? Então, recall M, e de fato eu tenho 7 meios, né? Como era de se esperar, 3.5. Por fim, eu vou atribuir 3, né, à variável A. Então, 3, Shift, gravar em A. Vou procurar aqui, né, o termo geral do somatório. Vou clicar em igual. E aí, como esse valor aqui deu 15 meios, né, 7,5, ele vai mostrar esse valor. E se eu quiser, ao final, saber quanto vale esse somatório, simplesmente eu olho a variável M. Então, recall M, e aí o valor desse somatório é 11. Então, com isso, pessoal, nós concluímos essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou enviar por e-mail para rexmedeiros@st.frn.br. Um abraço e até a próxima.